A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Continuação do capítulo 1, do versículo 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e assim aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram, nós falamos que o Natal é a festa que comemora o nascimento de Jesus. E também para a igreja é um tempo em que nós nos preparamos para acolher quando Jesus voltar. Então são dois acontecimentos. Jesus já veio e estamos aguardando a sua volta. No mesmo momento, nós estamos diante desses acontecimentos. E também a gente discute muito sobre a origem de Jesus. Como é que foi? Ele nasceu de Maria, casada com José, e o povo também comenta que houve outros filhos, e José quis abandonar Maria porque ela estava grávida, sem ter a participação dele. Então são passagens bíblicas e que narram para nós, como a gente ouviu ontem, a genealogia, mostrando que Jesus é Deus. O fato de Jesus ter nascido em Belém a gente não pode negar, porque a história registra. É tanto que a gente diz assim: antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos 2024 anos depois de Cristo. E todos os anos que antecederam a gente diz 200 anos, 1000 anos. Por exemplo, Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Essa é a nossa linguagem histórica. Pois bem, agora nós estamos diante de uma novidade que você só pode acolher pela fé, não é? Porque esse Jesus histórico é também Deus. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. E é natural que José estranhasse a gravidez de sua esposa antes de viverem juntos. Inclusive, no tempo de José, isso era muito sério, porque a mulher podia ser até apedrejada, fundamentado na lei antiga, na lei antes de Cristo. Mas José, sabendo que ela era uma pessoa pura, santa, José quis
abandoná-la em segredo. Aliás, há comentários também dizendo essa parte, né? E a outra é que a vocação na Bíblia, muitos deles tinham medo de assumir. Os profetas, né, os patriarcas foram muito questionados, ou eles questionavam o chamado de Deus. Assim José também quis fugir, porque era uma vocação para ser o pai adotivo de Jesus, para que Maria tivesse a presença paterna na vida humana, no acompanhamento do menino Jesus, que ia nascer num presépio, ia ter que fugir para o Egito, voltaria para Nazaré. Então, isso é muito importante a gente acompanhar para entender a presença da paternidade de José, nesse sentido, não que ele tenha feito o filho, porque o filho nasceu, o anjo aparecendo a Maria e dizendo que ela ia ser a mãe por obrigação do Espírito Santo. Esse mesmo anjo aparece em sonho a José, dizendo que ele recebesse Maria como esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. E José compreendeu tudo isso, e aí começou a entender que se tratava de uma intervenção divina em vista da salvação do mundo, e que ele, José, era escolhido para fazer parte desse maravilhoso plano divino. Nós devíamos ficar com isso, meus irmãos, e não ficar desconfiando, nem interrogando, nem questionando. Portanto, uma vez resolvido o equívoco, do mesmo modo que Maria, José entrega-se à vontade de Deus. Aqui foi muito bonito, porque Maria deu sim, sem compreender muito, recebeu a explicação do anjo, e José também, depois que o anjo aparece em sonho, que na Bíblia aparecer em sonho era uma espécie de teofania, manifestação de Deus, era a explicação que a gente tinha para entender as intervenções de Deus, e José entrega-se justamente à vontade de Deus. Agora, tem uma explicação aqui, não é? De Santo Agostinho sobre a natividade. Ele diz assim: Jesus Cristo nasce, ademais, de uma mulher intacta, porque não era adequado ao direito divino que a virtude nascesse por meio do deleite, a castidade pela via da luxúria e a incorrupção pela corrupção. E o que vinha destruir o antigo império da morte haveria de descer do céu de um modo diferente. Obteve, pois, o cetro de rainha das virgens, a que gerou o rei da castidade. Por isso nosso Senhor procurou para si um seio virginal, onde fosse hospedado, para mostrar-nos que Deus deve ser portado por um corpo casto. Aquele que gravou sua lei em tábuas de pedra, sem uma pena de ferro, fecundou o seio de Maria pelo Espírito Santo. Por isso diz o evangelista: achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo. Então veja que essa explicação de Santo Agostinho é muito importante, não é? E São Jerônimo vai dizer assim: Jesus significa em hebraico Salvador. Ele aponta para a etimologia do nome quando diz: porque ele salvará o seu povo dos pecados. Portanto, meus irmãos, fiquemos com essas explicações, né, que são explicações sábias, iluminadas por Deus, e não fiquemos discordando, porque muitas pessoas questionam sem ter o mínimo de conhecimento da divindade. Rezemos. Ó Divino Salvador, pelo sim de José e de tua mãe Maria aos planos de Deus, ela encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo. Faze-nos, Senhor, acolher o mistério divino de tua encarnação. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 1, do versículo 18 a 24. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.